Olá, muito boa tarde. Um dia de cão para o maceioense. Os taxistas bloquearam na manhã de hoje as ruas do centro da cidade. Eles protestaram contra uma liminar da Vara da Fazenda Pública emitida a favor da Transpal, que proibiu os táxis de fazer lotação. A ameaça de greve dos servidores públicos municipais também acabou agravando o trânsito no centro. A multidão desceu a pé a ladeira dos Martírios porque os ônibus foram obrigados a mudar de caminho. A gente agora vai pegar o retorno, vai subir o farol para chegar lá no Calmon, descer a ladeira para chegar na Jaqueira. Uma mulher se sentiu mal. Ela veio de Paulo Jacinto e ficou presa no protesto. Os taxistas discutiram, queriam a derrubada da liminar da justiça. O BOP ameaçou acabar com o protesto à força. Houve bate-boca. Eles quebram o carro. Eu queria criar nossos filhos. Vamos parar com isso aí, peraí. Esse juiz aí botou uma liminar para acabar com o taxa de lotação. Por que ele não botou uma liminar para prender os deputados tudinho que roubou quase 300 milhões de reais da gente? Os servidores do município também protestaram em marcha pelas ruas do centro. Já comunicando o prefeito, essa comissão irresponsável deveria ser desinstituída para que a gente possa fazer uma negociação correta. 2 horas depois do protesto, taxistas e servidores liberaram as ruas do centro. Pois é, e a assessoria da Transpal informou que entrou com ação para defender o decreto municipal que não permite o transporte de passageiros por táxis lotação. A assessoria informou ainda que as lotações prejudicam ônibus e os próprios táxis que rodam pelo taxímetro. Já o Sindicato dos Taxistas informou que marcou uma reunião com a SMTT na segunda-feira. A categoria vai reivindicar a regulamentação desse tipo de transporte. Na verdade, o que a gente continua assistindo é a falta de autoridade. Qualquer categoria que se sente ofendida ou que se sente prejudicada por uma ação, simplesmente paralisa o trânsito. Maceió, que já tem uma situação conturbada, principalmente no centro da cidade, fica caótica. É uma coisa que não pode continuar. Repito, é uma cidade onde falta autoridade. Os servidores municipais estão nesse momento em frente à Prefeitura de Maceió. A nossa produção entrou em contato com o prefeito Cícero Almeida. Ele disse estar disposto a receber os manifestantes, mas num outro momento. Isso por conta de uma reunião já marcada. A secretária de administração do município, Regina Feijó, está agora reunida com os funcionários. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje o acusado de matar o tenente Ângelo da Silva. Luiz Carlos foi preso ontem na cidade de União dos Palmares. O tenente foi morto em dezembro do ano passado, em frente a uma galeria comercial no bairro do Clima Bom. E a partir desta quarta-feira, o Alagoas na Hora exibe uma série de reportagens para marcar a Semana da Mulher. Hoje vamos tratar sobre um assunto polêmico, o aborto. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados tenta legalizar a prática no Brasil e, com isso, provoca discussões entre a decisão da vida e da morte. Nas ruas, quando o assunto é aborto, as opiniões se dividem. Eu sou contra, porque a criança não tem culpa de vir de uma gestão não planejada dos pais, que devido ao pai ou a mãe ter sido o culpado maior, de não terem planejado essa criança, por isso que eu sou contra o aborto. Eu não sou contra, não. Eu acho assim, às vezes é de menor, não tem condição de criar a criança. Às vezes tem risco de vida, né? De ter a criança perder a vida, né? Eu acho melhor sim fazer o aborto. Acho que não, é uma vida, né? No Brasil, o aborto é legalizado em casos de estupro e quando a gravidez põe em risco a vida da gestante. Mas a lei é bem diferente da realidade. Mães morrem todos os dias pela prática abortiva clandestina e nem sempre as pesquisas levam em conta esses números. Dados da Secretaria de Saúde em Alagoas mostram apenas que, por ano, cerca de 5 mil mulheres fazem a curetagem nos hospitais do estado. A pesquisa inclui abortos espontâneos ou provocados. Neste hospital de Maceió, referência no atendimento à mulher,
Só este ano já foram realizadas mais de 300 curetagens. Esta médica explica que muitas mães chegam em estado grave pelo uso inadequado de medicamentos e pelas complicações em clínicas clandestinas. A obstetra alerta as mães para as sequelas em caso de remédios como este, um dos mais usados em abortos caseiros. A maioria, elas usam medicação em casa mesmo, elas compram por conta própria a medicação e usam. Agora, aqueles que são provocados em clínicas clandestinas, que são provocados por sondas, esses traz sequelas e consequências bem mais graves, porque geralmente elas fazem num ambiente que não é apropriado, com material também que não é bem esterilizado, e isso traz consequências gravíssimas para a paciente, infecções sérias que muitas vezes levam ao óbito da paciente. A legalização ou não do aborto é discutida há anos no Brasil. Em Alagoas, assim como em todo o país, religiosos são terminantemente contra a prática, como a utilização de qualquer meio anticonceptivo. Ser a favor do aborto é ser a favor da vida, é você colocar numa lei que é possível, é você matar alguma pessoa. A gente já parte do decálogo, não matarás, é o princípio fundamental. Então o aborto está dentro dessa dimensão. Já a representante da Secretaria da Mulher no Estado defende a descriminalização do aborto. Não tem como a gente fazer um enfrentamento dessa questão sem a descriminalização do aborto, para que se possa efetivamente pontuar, identificar onde é que estão essas clínicas, quem é que pratica esse aborto, por que essa mulher está praticando esse aborto. Para esta socióloga, enquanto o aborto for tratado somente como uma questão de sim ou não, a polêmica estará longe de terminar. O que nós temos que discutir é o que leva uma mulher a precisar fazer um aborto, né? E o que nós temos que discutir, como trabalhar para que não haja necessidade de chegar a esse ato. A série especial continua amanhã. Será que a Lei Maria da Penha diminuiu os casos de violência contra a mulher? Você confere amanhã aqui no Alagoas na Hora. Será inaugurada na tarde de hoje mais uma delegacia da mulher no conjunto Salvador Lira. De acordo com a delegada responsável, Lucimônica, a delegacia foi construída estrategicamente na parte alta da cidade. Serão beneficiadas as mulheres de várias comunidades, como Benedito Bentes, Graciliano Ramos e Vilagem Campestre. A delegacia fica em frente ao posto de saúde lá daquele bairro. O importante, sem dúvida alguma, que é expandir os trabalhos da delegacia em defesa dos direitos da mulher. Mas tem que dotar os prédios de condições adequadas de funcionamento, assim como seus integrantes poderem trabalhar adequadamente. A delegacia que está sendo inaugurada hoje vai suprir uma necessidade bem interessante, mas só para se ter uma ideia, não tem nem telefone ligado no prédio até o momento. O Tribunal de Justiça julga em 10 dias a ação que pede o afastamento de 6 deputados estaduais da mesa diretora da Assembleia. Ontem, um dos desembargadores, Juarez Marques Luz, relator do processo, decidiu se declarar suspeito. O Tribunal de Justiça vai sortear a ação para outro desembargador. No julgamento, os desembargadores Juarez Marques Luz e James Magalhães decidiram não votar na ação contra os deputados estaduais. Então, de foro íntimo, eu não posso, de foro íntimo, não posso dizer. Mas não pelas razões postas pelo Ministério Público. O julgamento durou 2 horas, com troca de acusações entre o Ministério Público e desembargadores. No final, o TJ decidiu manter a decisão do juiz da 2ª Vara Civil da capital, Gustavo Souza Lima, ou seja, manter afastados os 6 deputados da mesa diretora. E aqui nós temos um resultado, que é o afastamento da mesa diretora, e ficou aqui com a decisão bem definida. Deve prevalecer a decisão de primeiro grau. Ganhou a sociedade. O outro desembargador, o doutor James Magalhães, também acabou alegando suspeição para discutir a questão. A Câmara Municipal de Maceió aprecia hoje os vetos do Executivo Municipal à Lei Orçamentária Anual 2008. Das 25 emendas apresentadas pelos vereadores, apenas 6 foram mantidas no orçamento original. A sessão na Câmara começa às 16 horas. A seguir, nós vamos conversar com o Procurador do Trabalho em Brasília, Alessandro Santos. Ele vai falar da ação do Ministério Público do Trabalho nas usinas de Alagoas. Você acompanha depois do intervalo comercial.